Boa noite, tudo bem? Boa tarde ainda, né? Mas daqui a pouco é noite, em outros lugares é bom dia. Então, mais uma vez aqui com vocês, amém? Juntos somos mais fortes. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Estou aqui mais uma vez com vocês para falarmos um pouco da palavra. Hoje Deus tocou ao meu coração que era para poder falar um pouco da palavra de Deus. E eu senti no meu coração muito forte, como eu tenho falado com vocês sobre os leprosos, né? Os 10 leprosos que desceram ao encontro de Jesus. Jesus curou todos, mas só um voltou para testemunhar. Só um voltou para agradecer o que Jesus tinha feito. E nós, muitas das vezes, não queremos nos comparar, mas nós somos um dos 10 leprosos. Ou nós somos a maioria que não volta para agradecer, ou nós somos a maioria que testemunhamos do poder e da graça de Deus, aleluia? E se você testemunha a graça e o poder de Deus, você é este leproso que alcançou a cura. Você é um Naamã que recebeu a graça de ser curado. Você é a mulher do fluxo de sangue que resolveu se manifestar no meio da multidão e receber a sua cura. E eu quero te dizer, se você é o leproso, se você é a mulher do fluxo de sangue, se você é um desses, Naamã, que está recebendo a cura, eu quero te dizer que o nosso Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Só que muitas das vezes nos acovardamos e não queremos anunciar o evangelho da paz, mas o evangelho que é amor. E nós queremos assim, que venha justiça, que faça justiça. Nós só queremos o Deus de justiça. Nós não queremos o Deus de amor. Mas você tem que compreender que você, como cristão, tem que apresentar Cristo através da sua vida. Amém? E eu quero falar com você sobre uma palavra que ao meu coração, assim, transbordou em uma paz muito grande. Está Isaías 54. Depois você vai ler ela toda. Porque eu falei, Deus, é necessário que a gente volte, é necessário que nós possamos falar a palavra do Senhor, que nós possamos dar testemunho que o Senhor é o Deus que não mudou, que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor é o Deus que fez todas as coisas e que ainda faz. Então, Isaías 54, no verso 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, observa bem, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O que Jesus está falando? O que Deus está deixando? Nada. Nada que se levantar contra ti vai prosperar. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Agora, olha que tremendo. Em juízo, tu a condenarás. É você que vai condenar. Só que você tem o direito de não condenar. Você tem o direito de amar e perdoar. Foi isso que Deus falou comigo. Você tem o direito de ser como Abraão orou, se tivesse 10 justos, se o Senhor não mataria, se o Senhor não destruiria. O nosso dever não é querer o Deus faça justiça, mas é o Deus perdoa eles das suas iniquidades, dos seus pecados. Perdoa eles se contra mim eles pecaram, Deus. Eu não quero condenar ninguém, eu não sou juiz. Mesmo o Senhor falando na palavra dele, tu a condenarás. Você pode condenar quem te amaldiçoou, quem te humilhou, quem te viu oprimida, quem te
te desprezou de todas as formas, mas você pode escolher e falar: eu não vou condenar, porque meu Jesus não condenaria, porque ele não ia condenar Judas. Ele amou Pedro, mesmo sabendo que Pedro negaria. E você, com essa palavra, o que você faz hoje na sua vida? Qual é a sua posição diante de saber que você tem o poder de condenar aqueles que te machucam e ofendem? É a palavra, está na lei, mas veio a graça, veio. Mas toda palavra, ela reflete o velho no novo. E eu quero te chamar, meus amados e minhas amadas, que nós possamos ser diferentes. Em vez de condenar, nós possamos amar. Em vez de maltratar o nosso próximo, nós possamos ser irmãos, ser amigos. Então guarde essa palavra no teu coração. Isaías 54. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nada. Ainda que você esteja passando no vale da sombra da morte, não temas, pois o Senhor é contigo. Ah, minha casa está destruída. Não está, comece a orar. Se tiver dois orando, o Senhor vai fazer o movimento. O Senhor vai operar, porque agindo Ele, quem impedirá? Eu quero contar a vocês uma história que, quando você vê a história de Moisés, né, que na época estava matando todos os meninos, homens que nascessem. Moisés nasceu nesta época, todo homem, mulher, todo homem que naquela época era o homem, todo homem que nascia naquela época era um grande homem que ia ser. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, e eles sempre perseguiam aqueles que eram grandes homens de Deus. Então a mãe de Moisés escondeu ele enquanto pôde, mas ela sabia que tinha que entregar o teu filho. Ela entregou o seu filho, ela preparou tudo para, com certeza, tipo assim: Deus, é seu, o Senhor me deu, então o Senhor agora vai cuidar. E Joquebede então coloca ele na margem do rio Nilo, e aquele menino guiado, guardado pelo Senhor. Eu quero te dizer, tudo que é seu é guardado pelo Senhor. E a sua irmã Miriam, observando onde aquele menino parava, ela parou na mão da filha de Faraó, na mão da filha de Faraó, que cuidou. E você sabe o que aconteceu? A Miriam fala: a senhora precisa de alguém para cuidar do teu filho? Eu conheço uma hebreia, busca ela para mim. Joquebede correu, desceu, teve direito de cuidar do seu filho com as coisas de melhor, e recebeu por aquilo. Sabe, meus amados, no ano de 2003, o meu filho Gabriel era novo, e eu adoeci em 2003, agosto de 2003, foi o meu encontro com Deus, mas eu fiquei doida, né? Eu enlouqueci, tive que fazer vários tratamentos, não tinha condição de cuidar dos meus filhos direito. Mas o Gabriel, eu tinha uma irmã que não podia ter filhos e ela ficou com ele. Ela cuidou do Gabriel e passou a viver com ele. E eu sentia um vazio muito grande de não ter meu filho comigo, mas eu não tinha estrutura. Mesmo cuidando de dois, porque eu tinha o Daniel e tinha o Pedro, que já era o mais velho. Mas na época eu não tinha como, e quando eu fui ficando melhor, o esposo dela trabalhava à noite, e passou uma época que eu cuidava do Gabriel durante o dia para ela ir trabalhar, mas ele dormia com ela. E quando hoje eu estava ouvindo a história de Joquebede, eu entendi que muitas das vezes nós temos que abrir mão do que é nosso para um propósito maior. E meu filho, então, criado com a minha irmã até os 13 anos, onde eu passei por um outro surto, e nesse surto eu quis o meu filho de qualquer maneira comigo. Mas não foi fácil, não foi fácil para mim
o meu emocional, o meu interior. Eu quero hoje falar isso para você, vai ficar um vídeo maior, mais longo, mas eu te peço para assistir. Porque muitas das vezes você que está aí, você também foi mãe e não pôde cuidar do seu filho por algum motivo. Eu quero te dizer uma coisa. Tem 3 coisas para uma mãe que é só dela e do filho. Quando você descobre que vai ser mãe, é você e seu filho e o pai. Quando o seu filho dá à luz, quando você dá à luz o seu filho, é você e ele. As dores é sua, é você que vai dar à luz. E o terceiro é quando você vê o crescimento do seu filho. Pode ouvir ele te falar de mãe. E você que nunca ouviu seu filho te chamar de mãe. Eu quero te dizer, mas você cuidou. E se ele hoje, aonde ele estiver, você tem que ter orgulho de saber que foi você que deu à luz. Que foi você que um dia que soube que nasceria aquela criança do seu ventre. Porque é do seu ventre, você foi eleita para ser a mãe biológica daquela criança. Ainda que você não tenha por algum motivo condições de cuidar do seu filho, eu tenho certeza que um dia vocês vão se encontrar e você vai poder dizer a ele o quão você amou, o quão você sentiu ele na sua barriga. E mesmo mulheres que tentaram não ter esta criança, hoje você pode chorar, mas você vai sorrir por ver o resultado do teu filho. Porque hoje eu me orgulho. Eu me orgulho porque eu sei que ele tem 2 mães, 2 pais, e eu sei que foi necessário. Mas eu me senti um pouco de Joquebede. Porque hoje eu posso ver ele na posição que ele está, um menino de 25 anos, que eu tenho orgulho de saber que já prega a palavra, que já é um homem de Deus. Assim não ele, mas os meus 3 filhos. Mas o Gabriel foi o que eu não cuidei. Na infância, devido a fatores dessa enfermidade, eu poderia ter cuidado, porque eu cuidei dos 2. Mas por alguma negligência minha, eu não cuidei. Mas amar jamais. E muitas das vezes você, mulher que está aí, você pai, que deixou o seu filho, por algum motivo não apoiou, não deu apoio, ou às vezes até filhos que ficaram com babá, mais do que a mãe, mais do que com o pai. Pode existir vazios no seu coração que você não disse para ninguém. Pode existir vazio no coração da criança que não diz a ninguém. Mas eu quero te dizer, hoje é quebrado este vínculo de rejeição. Hoje, em nome de Jesus, eu quebro pela palavra de Deus toda rejeição. Porque antes da fundação do século, tanto você, mãe e pai, quanto a criança era necessário. Era necessário. Hoje eu estou falando para você, mãe atribulada, angustiada de espírito. Eu dei meu filho, a minha mãe cuidou, ela não deixou eu cuidar, eu era nova, eu era moça demais. Hoje é dia de você recuperar o teu filho. Eu não vim aqui na rede social para falar para a parede, não. Está na hora de você resgatar o teu valor. Está na hora de você falar quando você sentiu o primeiro mexido dele na sua barriga. Está na hora de você mostrar que você amou de alguma forma. Ei, mulher, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E para mim, mulher, que eu não tive filhos, eu não sei o que é ter filhos. Alegra-te, ó estéril, que não deste à luz, porque mais são os filhos da abandonada. Você pode não ter tido, mas você cuidou. Porque também, se não fosse a filha de Faraó, Moisés
não teria capacidade de ser quem ele era, porque Moisés era inteligente, sábio, tinha faculdade, tinha tudo que a mãe não poderia oferecer. Então tudo há um tempo, há um propósito determinado. Mas quando Moisés ali, criado pelos faraós, criado no Egito, tendo tudo, mas quando ele sai e vê a morte de um hebreu, ele não consegue resistir. Ele tira a espada e mata. A ira, o desespero veio até ele. E eu quero te dizer, meu amado e minha amada, o sangue fala mais alto. O sangue fala mais alto. E Moisés então começa a defender o povo e tira o povo da escravidão. Eu venho te falar, você vai sair da escravidão, você vai sair dessa tormenta, você vai ser livre, livre para viver o evangelho, livre para poder dizer as palavras do Cristo vivo, porque nós anunciamos Cristo que ressuscitou. É como falar, ele vai vir amanhã ou depois, não me importa quando ele vier, importa que hoje eu vou anunciar que ele é o meu Senhor e que ele é vivo dentro de mim. O Espírito Santo reina dentro de mim e de você, e isso é que importa. Se ele vai voltar agora, eu vou preparar a minha casa, eu vou preparar o meu espírito, porque a todos os dias ele volta para centenas, para milhares de pessoas. E nós nos envergonhamos do quê? Por que que você está calado? Por que que você está vivendo tudo muito bem? Não está muito bem. Ainda tem profeta que profetiza. Ainda tem sacerdote honrado nessa terra. E eu quero te dizer, eu comecei a palavra com esse culto, com esta palavra. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Eu estava ouvindo o irmão pregar sobre o Salmo 51. Davi deu a sentença para o homem que pegou a ovelhinha. Quando Natan fala que aquele homem era ele, a espada desceu sobre a casa dele. Davi enterrou 4 filhos. Tudo que você manifesta na vida de pessoas volta para você. Então é hora de amar. É hora de entender o propósito de Deus, que é amor. Mas também você tem que voltar e testemunhar das boas coisas que o Senhor faz por você. E eu quero deixar essa palavra no teu coração. Volte. Volte à essência do primeiro amor. Volte, porque se te é tirado alguma coisa é porque você plantou. Estão me tirando tudo, mas ainda não tiraram a sua vida. Então, em nome de Jesus, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Você vai julgar. Mas eu te chamo a esquecer e a amar e perdoar. Perdão é tudo. Perdão é tudo. Porque sem amor, ninguém verá Deus. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, como dizem, o avivamento primeiro tem que vir de você. E nós precisamos de pessoas que ainda pregam o evangelho. Pessoas que não têm medo. Eu muitas das vezes me calei. Por 4 anos eu me tive calada. Mas eu tenho uma causa, o reino. Eu tenho uma palavra. E eu aprendi hoje. E o que eu aprendo eu não esqueço. Em vez de você, justiça a Deus. Oh Deus, eu oro por ele. Eu abençoo a vida dele. Porque quando Sodoma estava para ser destruído, não tinha 10 justos sequer. Mas o nosso dever é orar. Orar. Não julgar e condenar. Porque se tem pecado, você também é pecador. Eu sou pecadora. Você é pecador. Nós somos pecadores. Porque santo não fica na terra. Santo vai para o céu. Santo vai morar com Deus.
E nós aqui na terra temos que trabalhar, temos que fazer a vontade de Deus. Amém, meus amados? Ah, mas é assim. Então, em nome de Jesus, entenda, foi Davi que deu a sentença. Deus perdoou e não matou ele, mas a consequência das suas palavras veio. Então, em nome de Jesus, você que deu conta de me assistir até agora, você que ficou comigo até agora, eu quero falar com você. 10 leprosos, um voltou. Eu sou este um, que eu volto aqui testemunho da graça de Deus. Naamã, um homem do exército, um homem de patente, reconheceu na vida de um homem de Deus. E ele se prostrou e adorou o Deus de Israel. Então é tempo de ganharmos almas para o reino. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu, ela falou, eu não quero saber, eu imagino. E tocou. Então faça alguma coisa. Toque. Faça alguma coisa para que a sua bênção venha. Amém? E Joquebede, a mulher que não temeu, mas que entregou. Então entregue tudo. Entregue tudo. Amém? Juntos somos mais fortes. Anas até aqui nos ajudou o Senhor. E esta casa será chamada casa de oração. Amém? Lembra vocês que a igreja Deus Estado de Israel do bairro Eldorado está passando por reforma. Vai passar, está no projeto. Eu conto com a ajuda de todos, amém? Tem culto lá todas as quinta-feiras e no domingo, aleluia? Quinta-feira às 19h30 e no domingo às 19 horas. Rua José Faria da Rocha, 4116. Espero por vocês, em nome de Jesus. Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais. Beijo no coração de todos, amo vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.